Fala galera, beleza? Então hoje eu vim falar com vocês aqui rapidinho sobre geometria analítica. Dois tópicos são os que a gente vai estudar nessa aula, que é basicamente a questão da área de um triângulo, com base nas coordenadas dos seus vértices, e a equação geral da circunferência, tá gente? A gente vai trabalhar hoje com um exemplo simples de como reconhecer a equação geral da circunferência e como determinar a área de um triângulo com base nas coordenadas dos vértices. Como é um assunto de revisão, então você já tem certo material, já tem certa vivência. Eu espero que vocês apenas lembrem-se do que é necessário para fazer esse reconhecimento, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, a área do triângulo com relação com a área do triângulo em relação, sabendo as coordenadas dos vértices. Como é que eu faço para determinar isso? Simples. O procedimento aqui é você fazer uma matriz utilizando as coordenadas dos vértices desse triângulo. Que matriz vai ser essa? É uma matriz em que você vai começar com o seguinte. Primeiro, você vai colocar aqui, na ordem que você achar melhor, o valor de x e o de y de um ponto, de um dos três pontos. Depois você pega outro ponto aleatório, vou pegar aqui o 5 e o menos 2, tá? É importante que abaixo do x você coloque a coordenada do x, abaixo do y você coloque a coordenada do y, tá? Sempre x, y, que é o par ordenado. Nessa ordem, esquerda, x, direita, y. Em seguida eu pego o último ponto e coloco aqui embaixo. Você vai gerar uma primeira matriz de ordem 3x2, 3 linhas e 2 colunas. Agora a gente vai transformar essa matriz de ordem 3x2 em uma matriz de ordem 3x3, que é aquela matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Para isso, eu vou pegar aqui vou gerar uma terceira coluna com os valores, com os números 1. E aí, com base nisso, eu vou tentar determinar agora o determinante dessa matriz. Aquele processo que a gente viu já no conteúdo anterior. Então, quando você conseguir deixar o determinante dessa matriz, você já vai estar com basicamente 90% do caminho andado. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? O procedimento pode ser o que você achar melhor. No caso, vocês estudaram muito aquela questão de repetir duas colunas. Então, vou repetir aqui, ó. Repito as duas primeiras colunas. E agora eu vou fazer a multiplicação na diagonal, sempre pegando 3 números por vez. Começo com a diagonal principal, né? Então, 1 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 2. Lembre-se do seguinte, tá, gente? Toda vez que você for fazer isso. Nesse sentido da diagonal principal, são os números positivos. Isso quer dizer que os termos que você vai colocar aqui, você não vai alterar o sinal deles. Você não vai fazer jogo de sinal entre eles e um menos, beleza? Então, se deu menos 2, mantém o menos 2. Isso só quer dizer que você vai manter o mesmo sinal. Vamos lá. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Então, venho aqui e coloco mais 3, positivo, porque todos aqui são positivos, certo? 1 vezes 5, 5, 5 vezes 4, 20. E aí eu venho aqui e coloco mais 20, certo? Agora eu vou multiplicar nesse sentido, ó, como se eu estivesse fazendo a perpendicular à diagonal principal. Então, ó, 1 vezes 5, 5 vezes 1, 5. Como está tudo positivo, mais com mais dá mais, então mais com menos dá menos. Aí nesse caso aqui você vai fazer aquele jogo de sinal. Troca o sinal do número que der. Se ele está positivo, ele vem para cá, negativo. 1 vezes 1 vezes 4 dá 4. Positivo. Vem para cá, negativo. 1 vezes menos 2 vezes 3 dá menos 6. Está negativo. Vem para cá, positivo. E aí você troca o sinal dele. Belezinha? Agora o que eu vou fazer? Vou resolver essa expressão. E aí eu posso somar logo os negativos e os positivos e fazer a subtração no final. Posso ir fazendo em sequência do jeito que achar melhor. Eu vou somar logo os positivos. Ó, 3 mais 20 dá 23. Mais 6 dá 29. Positivo. Menos. 4 mais 5 dá 9. 9 mais 2 dá 11. Então aqui menos 11. Certo? Somei os positivos, somei os negativos. Agora eu faço a última subtração. No caso aqui vai dar quanto? 18. Então, ó, aqui eu vou ter 18, que vai ser o nosso determinante. Galera, chegou nessa parte do determinante, ele pode ser um determinante positivo, pode ser um determinante negativo. Vai depender da ordem que você posicionou esses termos aqui, tá? Tem ordens de que se você alterar aqui, colocar por exemplo esse ponto em cima ou esse baixo, mudando aqui de alguma forma, você acaba gerando um determinante negativo. Só que o que acontece? Quando eu vou calcular a questão da área, eu trabalho com a questão do módulo, porque a área ela não pode ser negativa. Portanto, o que é que eu faço? A área de todo triângulo, com base nas coordenadas dos vértices, vai ser sempre o quê? O módulo do determinante da matriz dividido por 12. Portanto, nesse nosso exemplo ali, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar o módulo de 18. Ou seja, eu vou considerar o 18 positivo. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer então que essa área S vai ser então o módulo de 18 dividido por 2. O módulo de um número é sempre ele positivo, então 18 positivo.
Se tivesse menos 18 ali, ficaria o quê? Módulo do menos 18, que daria 18 positivo também. 18 dividido por 2 já dá quanto? 9. Então, essa minha área aqui no caso, galera, ela vai ser de 9 unidades quadradas, certo? Eu vou colocar aqui unidades quadradas, porque eu não especifiquei para você a escala em que está esse plano cartesiano. Beleza? Então, a ideia é basicamente essa. Agora, vamos trabalhar com a questão de circunferência. Agora, vamos para a equação geral da circunferência. Como é que isso aqui funciona, galera? Simples. A equação geral da circunferência se baseia num princípio bem simples. Uma circunferência é essa forma geométrica aqui, em que a distância entre o centro e qualquer uma das suas extremidades, que é o que a gente chama de raio, vai ser sempre a mesma. Portanto, toda vez que eu puxar uma linha reta aqui entre o centro e uma extremidade qualquer, essa distância vai ser igual, vai ser sempre um raio, R. E ele vai se basear nesse princípio. Por quê? O que eu posso dizer aqui sobre o seguinte? Sobre isso? Eu vou trabalhar com a questão da distância entre pontos. A forma de distância entre pontos, a gente vai relembrar ela agora, é a seguinte. D, que é a distância entre dois pontos, vai ser igual a raiz quadrada de... Você vai pegar o ponto x1, vou botar aqui x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 também ao quadrado, certo? E o que vai acontecer? Eu vou utilizar esse princípio, sendo o seguinte... que esse x1 aqui vai ser a minha coordenada desse ponto aleatório aqui, nessa extremidade da circunferência, que no caso vai ser o x. O meu y1 vai ser o y, porque eu não sei, pode ser qualquer um dos valores que está na circunferência, na extremidade. Esse x2, esse x2 e o y2 eu vou chamar de A e de B, que são os pontos que estão centrais. Posso inverter isso aqui também, Eduardo? Pode, não vai alterar em nada, vai continuar certo do mesmo jeito. E vocês vão fazer o seguinte, e esse D vai ser o meu valor do raio. E olha só o que vai acontecer, galera. Você vai ter então o seguinte, que o raio vai ser igual a raiz quadrada de A menos X ao quadrado mais B menos Y ao quadrado, certo? E tudo isso aqui dentro dessa raiz quadrada. E a forma mais padrão que vocês vão encontrar da equação geral da circunferência é essa, em que esse quadrado, essa raiz quadrada passa para o outro lado, elevando ao quadrado. Então você vai ter o seguinte, ó, R ao quadrado, que é igual, vou botar até aqui no espaço para ficar mais fácil de entender. Vai ser o seguinte, R ao quadrado, que é igual a A menos X ao quadrado, mais B menos Y também ao quadrado. Belezinha? Show? Então o que vai acontecer, galera? Ó, isso aqui é o que a gente chama de equação geral da nossa circunferência. Ela pode vir em vários formatos, Por exemplo, quando eu resolvo esses produtos notáveis que estão aqui dentro e reorganizo tudo, eu gero a minha equação geral da circunferência do tipo, ó. Então aqui eu vou ter R ao quadrado, que é igual a ao quadrado menos 2ax mais x ao quadrado mais b ao quadrado menos 2by mais y ao quadrado, certo? E reorganizando isso aqui, colocando x lá, as variáveis quadradas primeiro, depois tem coeficiente, fazendo esse procedimento aqui, ó, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado. Você também tem outra forma da equação geral da circunferência, certo? Então você pode trabalhar com ela nesse formato aqui. Você pode trabalhar com ela nesse formato aqui, certo? E aí o que a gente tem que saber fazer? Apenas reconhecer situações específicas. Como, por exemplo, saber determinar quando é que isso aqui vai ser... Quando é que uma equação é uma determinada equação de circunferência, ela é realmente a equação de circunferência. Porque pode acontecer o seguinte, gente, ó, eu trabalho aqui com vocês com uma equação de circunferência qualquer, aí eu substituo esse raio ao quadrado aqui por um número negativo. O raio em si já é uma distância positiva, e aí, além do mais, está ao quadrado. Então, se eu trocar isso aqui por um número negativo, claramente isso aqui não vai poder ser uma equação de circunferência, tá entendendo? Se eu colocar um menos ali na frente, já deixa de ser uma equação da circunferência. Vamos ver isso agora com alguns exemplos? Então, galera, o que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte. Vamos verificar se isso aqui são equações de circunferência. Então, vamos lembrar só o seguinte. Ó. A gente tem que lembrar o quê?
que a equação da circunferência ela vai vir sempre no formato r ao quadrado igual a ao quadrado igual a menos x ao quadrado mais b menos y também ao quadrado, certo? Então você pode verificar ela por isso aqui ou por aquele modelo que eu já mostrei para vocês. Então você vai ter um raio ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado, deixa eu botar aqui um pouquinho mais organizado, mais a ao quadrado mais b também ao quadrado, certo? Então esses dois formatos aí, se você conseguir escrever essas equações nesses formatos aqui, já está valendo. Então, por exemplo, vamos para a primeira. A primeira é fácil de identificar. Você vai ver aqui que tem um valor aqui qualquer, certo? E lembre-se sempre o seguinte, não precisa ser um quadrado perfeito aqui para ser o raio dessa circunferência, tá? Você pode ter, por exemplo, aqui sendo um 2, um 3, um 4, um 7, tá? Um 18, um número qualquer que não tenha uma raiz quadrada exata. Basta que seja um número desse lado de cá positivo, já vai servir para o que a gente está precisando, certo? Agora, se aqui fosse, por exemplo, menos 25, já não estaria no padrão aqui. Depois o que a gente tem que verificar? Se você tem aqui dentro essa situação a menos x e b menos x. Então, Eduardo, é necessário que esteja sempre nessa ordem, aqui a menos x, b menos x? Não. Pode acontecer também dessa ordem estar trocada. O cara ter colocado aqui x primeiro e ter botado menos 5. Vai estar errado? Não. Vai estar valendo do mesmo jeito. Se você inverter isso aqui, você não deixa de ter uma equação da circunferência do mesmo jeito. Isso acontece pelo seguinte. Se eu fizer aqui x menos 5 ou 5 menos x, quando eu elevar o resultado ao quadrado, eu vou ter a mesma expressão. Você pode fazer um exemplo aí para você verificar. Você vai ter a mesma situação, não vai mudar nada. Então o que acontece? Basta que eu tenha um número qualquer menos x aqui dentro, um número qualquer menos y aqui dentro. A diferença, ou então uma adição entre os dois, também já resolve. Porque pode acontecer o seguinte, daqui ser x menos, e aí a coordenada do ponto que está no centro da circunferência está num quadrante em que o x é negativo. Pode estar, por exemplo, no segundo, ou pode estar, por exemplo, no terceiro quadrante. E aí o que acontece? O x nessas duas situações, o valor da coordenada de x sempre vai ser negativo. E aí pode estar somando. Então basta que você tenha um x e um número qualquer aqui dentro, certo? Se tem um x e um número qualquer, vai funcionar como equação geral da circunferência. A mesma coisa para o y, certo? Então pode acontecer de estar um valor menos o y, ou então y menos o valor? Pode. Pode acontecer dos dois estarem sendo somados aqui dentro? Pode também. Vai depender da questão da coordenada do ponto que você está trabalhando. Se o valor de x e de y forem negativos, e você tiver feito x menos ele ou y menos ele, você vai estar trabalhando com a soma entre os dois. Beleza? Então vamos lá. Tem um valor e um x. Valor de x. Tem um valor e um y. Valor e o y. Os dois são ao quadrado. Vão ao quadrado. Valeu. Isso aqui é a equação geral da circunferência. Agora, o que eu não vou poder trabalhar é com o seguinte. Se aqui tivesse um 2, por exemplo, 2x, e aqui tivesse um 2, ou então tivesse aqui um 2y, por exemplo, certo? Porque o que acontece? Aqui eu estou querendo um ponto genérico que está nas extremidades da circunferência. E como eu trabalho com um ponto genérico, a coordenada dele é x e y. Se você coloca um 2 aqui, você está pegando valores de x pares, ou múltiplos de 2. Você está pegando valores de y, só múltiplos de 2. Aí já não fica 100% o que a gente está querendo. Já não forma a circunferência que a gente está precisando. Está entendendo? Então basta que você encontre e verifique se isso aqui está x e está y. Beleza? Vamos lá. Agora, nesse segundo formato aqui, que é o mais parecido com esse, a gente vai verificar o seguinte. Se você tem x ao quadrado e y ao quadrado, lembrando o seguinte, pode acontecer de você colocar aqui esses dois estarem negativos, esses dois terem um valor multiplicando aqui do lado. Qual é o critério? É que bem aqui, nessas duas parcelas aqui, o coeficiente dos dois sejam iguais. Se o coeficiente for um menos 1, que seria no caso botar o sinal de menos, os dois têm que estar negativos. Se tiver um 2 multiplicando x, tem que ter um 2 multiplicando y. Se aqui é menos 2 multiplicando x, tem que ser menos 2 multiplicando y. A partir do momento que você está lidando com os coeficientes aqui iguais, então esse primeiro parte já está valendo. Vamos observar aqui nessa, ó, x ao quadrado, y ao quadrado. Opa, os dois estão positivos, o coeficiente do lado dos dois é o 1, então, ó, correto. Vamos partir para o resto. Já aqui na segunda parte é mais livre, ó, onde tem aqui menos 2ax menos 2by.
Se você tem um número vezes o x e um número vezes o y, já está valendo. Tenho aqui o x e o y multiplicado por alguma coisa? Tem. Eduardo, se eu apagasse esses dois aqui, ainda seria equação da circunferência? Seria, porque seria a mesma coisa de multiplicar o x por zero e o y por zero. Então não é x vezes alguma coisa e y vezes alguma coisa? Então está correto também, beleza? Então aqui também, ok. Agora a única coisa que falta verificar é esse número que está desse lado de cá. Porque a única observação que a gente tem que fazer depois é ver se esse raio ao quadrado aqui está positivo, certo? Se ele estiver positivo, então está valendo. Então a única coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou tentar determinar quem é o valor de A e de B dessa equação aqui, que seriam os valores que estão no centro da circunferência, que representam o centro, e verificar se esse raio ao quadrado está positivo. Para isso, o que eu faço? O procedimento é bem simples. Eu vou pegar esse termo que está aqui, tá, gente? E eu vou fazer um processo de... Eu vou simplesmente igualar ele. Eu vou igualar esse menos x a menos 2ax. Beleza? Quando eu faço esse processo de igualar, aí eu consigo determinar quem é, no caso, o nosso a. Por quê? Ó, x desse lado de cá vai cancelar com esse lado de cá. O sinal, se está igual, eu posso cancelar também. Menos eu cancelo com menos. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que no caso aqui, o que é que eu vou ter? 1 vai ser igual a 2a. Ou seja, a é igual a 1 sobre 2. Porque o 2 está multiplicando. Passa, dividindo aqui embaixo. Tem o valor do A. Vamos achar agora o nosso valor do B. Certo? E aqui eu vou ter o mesmo procedimento. Ó. 2y, que é igual a menos 2by. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu corto y com y, corto 2 aqui com esse 2, e vai sobrar só o quê? Ó? 1, que é igual a menos b. Certo? Multiplico os dois lados por menos 1, para poder anular e tirar esse sinal de menos daqui. E eu vou ter que menos 1 é igual a b. Então, ó, tem o valor de A e o valor de B. Agora eu só tenho que verificar o seguinte. Se esse raio está positivo. E eu vou fazer a seguinte igualdade. Nesse modelo aqui, para fazer isso, eu vou passar esse A ao quadrado mais B ao quadrado para o lado de cá subtraindo. Certo? E vai acontecer isso. Esse 6 aqui, então, por sua vez, ele vai ter que ser igual a R ao quadrado menos A ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Porque se eu passar a ao quadrado e b ao quadrado para cá, ele vai ficar exatamente nesse formato. E aí basta que eu iguale esse 6 ao que está desse lado da igualdade. Que no caso é isso aqui, quando eu passo esses dois para cá, trocando sinal. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Quem é o meu A? 1 sobre 2. Quem é o meu B? Menos 1. Então eu vou ter o seguinte, ó. 6, que é igual a R ao quadrado, menos A ao quadrado vai ser 1 sobre 2, então no caso 1 sobre 2 elevado ao quadrado menos 1 também elevado ao quadrado, porque o nosso b é menos 1. Eleva os dois ao quadrado, eu vou ter o que aqui, galera? 6, que é igual a raio ao quadrado, no caso menos 1 sobre 4, que 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado, 1. E agora eu opero esses dois aqui e passo o que tem para o outro lado e verifico quem é esse meu R. No caso aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter R ao quadrado, que é igual, vou fazer a nossa operação com frações, os dois são negativos, então soma e repito o mesmo sinal, tá? Então aqui eu vou ter o seguinte, no caso eu vou ter denominador aqui 4, né? E aqui eu vou ter 5 em cima, certo? Então eu vou ficar com menos 5 quartos. Passo esse menos 5 quartos para o outro lado e eu vou ter o seguinte, ó. 6 mais, tá? O negativo passa por 5 quartos, igual a R ao quadrado. Igual a, vou somar esses dois e eu vou ter o quê? 24 mais 5, aqui no caso, dividido por 4. 24 mais 5 dá 29 sobre 4, que é igual a R ao quadrado. Então, ó, 29 sobre 4 é um número positivo? É. Meu raio ao quadrado, então, está positivo. Consequentemente, isso aqui também é uma equação da circunferência. Portanto, esses dois aqui são equações da circunferência. Beleza? Se eu tivesse trocado isso aqui, por exemplo, por tivesse alterado isso aqui de forma que isso aqui fosse o menos 6, por exemplo, nesse caso aqui, teria feito a subtração e o resultado daria negativo. E é o que aconteceria. Como o resultado ali estava negativo, certo? Você já teria um raio ao quadrado negativo e, portanto, não seria uma equação da circunferência. Galera, o procedimento para fazer essa verificação é isso, certo? Então,
Igualei com um desses dois formatos aqui, eu posso manipular da maneira que eu achar melhor, até ficar o mais parecido possível com essa. Manipulei isso para ficar parecido com isso, estou verificando que existem todas as parcelas certinhas do jeito que está aqui, então é a equação da circunferência. Não está igual, não é a equação da circunferência. Beleza? Espero que tenham entendido a revisão, tá, galera? O material está disponível para vocês. Tentem fazer os exercícios, verificar o que vocês entenderam, tentem refazer as questões, tá? Tem lá também as correções. Qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp. Tamo junto aí. Valeu!